Olá, Lesp em Pauta está no ar, eu sou Jeremias Gomes. Você tem um cão em casa, um gato? O Brasil tem 168 milhões de pets. São 68 milhões de cães e 34 milhões de gatos. Aqui na Lesp nós temos representantes defensores da causa animal que abordam as principais demandas nesta área. Nós vamos falar destes projetos aqui da deputada e aprender também com os nossos especialistas sobre um tema que muitas vezes as pessoas não tratam, que é a ansiedade animal. A gente aqui é a deputada Clarice Ganem, do Podemos, aqui agradecemos a presença, Wagner Brandão, que é comportamentalista animal, e online Carla Mayon, ela é veterinária, e o Rafael Marco Blech Hamaui, que é veterinário também. Agradeço a presença de todos. Deixa eu começar aqui com a deputada Clarice. Deputada, obrigado pela presença. A senhora me falava que teve por muitos anos cães, né? A senhora é uma defensora da causa animal e os bichinhos têm ansiedade como a gente. A senhora sentia isso? Sentia. Eu tinha, né, ao mesmo tempo, um Fox Paulistinha, que viveu 19 anos e meio, e um Akita, que viveu 13 anos e meio. Uhum. E o Fox Paulistinha, né, todo mundo sabe como eles são. Ele é muito estressado, ansioso. Ele mandava, né? Porque ele, apesar de ser menorzinho, ele que mandava no Akita. É verdade, parece que quanto menorzinho, mais concentrado e mais bravo, né? É o diferente um pouco do Teodoro, que está aqui com a gente, com o Wagner. O Wagner é comportamentalista, né? Ô Wagner, depois você vai contar um segredo para o Teodoro ficar tão quietinho, viu? Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória para os nossos telespectadores entenderem, e depois a gente vai falar aí dessa questão comportamental, por favor. Sim. Eu sou comportamentalista animal formado desde 2002, né? Fiz a universidade no Canadá. O que é um comportamentalista animal? Ele, na verdade, estuda o comportamento de todos os animais. Então, eu treino não só cachorro e gato, que é o mais comum, mas outros animais, como tigre, cavalo, répteis, todos os animais que você imaginar. E faz uns 2 anos e meio, para um curta-metragem, eu treinei uma mosca. Gente! Né? Uma mosca para um filme. Isso. Que maravilha, verdade, acho que a gente vai aprender muito com você, que bacana. Ô Carla, a Carla Mayon está falando aqui da capital paulista também, é veterinária, se apresenta aqui rapidamente para a gente a sua trajetória e depois eu tenho várias perguntas aí nesse campo aí da ansiedade para você, fica à vontade. Olá a todos que estão no estúdio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na área de nutrição de cães e gatos, já há quase 13 anos aqui em São Paulo e de forma telemedicina para o Brasil todo e fora. Hoje a gente tem um público que é muito próximo dos tutores e sim, eles são animais, trazem comportamentos como os nossos, como ansiedade, dificuldade da separação, e existem estratégias nutricionais que a gente pode aplicar em cães e gatos com segurança, princípios ativos naturais, princípios ativos manipulados, que podem ser usados para melhorar esse estado comportamental. É claro, associado a outras medidas de correções, para fazer com que até os mais nervosinhos possam ser mais felizes, tranquilos, e não evoluírem aí para problemas mais graves, como se lamber em excesso, às vezes o animal pode se mutilar, pode ingerir outras coisas que não deve, por exemplo, as próprias fezes, objetos. Então, a gente tem vários casos, né, em que a ansiedade é presente e quando a gente minimiza esses sinais, a gente com certeza tem um pet mais tranquilo e mais saudável. Que legal, não me deixe esquecer, princípios ativos naturais e manipulados. Depois me lembra, doutora Carla, para eu voltar nesse tema. Adorei saber que você trabalha com a questão da alimentação, porque nos humanos, a gente quando está ansioso, às vezes come, né? E nos animais, será que é assim mesmo? A gente já volta já para falar com ela. Ô Rafael, por favor, se apresente aqui um pouquinho melhor para a gente e já vou emendar a primeira questão aí para você em relação à ansiedade animal. Quais são as primeiras causas? Fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado, Jeremias. Obrigado a todos, principalmente a deputada Clarice, a qual eu sou fã do seu trabalho. Parabéns. Eu sou médico veterinário também, formado há muitos anos, há 20 anos, atuando na área clínica, cirúrgica de nutrição animal. Não igual a doutora Carla, né? Eu simplesmente fiz a pós-graduação em nutrição para ter mais conhecimento, porque realmente igual o ser humano, que a gente é o que a gente come, os animais também têm bastante influência sobre isso, sobre o que eles comem. Né? Atuo também no Conselho de Classe da Medicina Veterinária, já faz 13 anos, e é um prazer estar aqui.
Estou à disposição. Que legal. Deixa eu voltar aqui com o Wagner. Wagner, você está com o Teodoro aí. É legal porque quem trabalha com esse comportamento humano, uma parte é o animal, uma parte é a gente, né? Sim. Vamos falar das principais causas aí da ansiedade animal. Então, a mais conhecida hoje em dia é a ansiedade de separação, né? O pessoal teve um boom pós-pandemia, só que ela sempre existiu, né? Então, o que é essa tão falada ansiedade de separação, que o pessoal tem dúvida muito? Se trata da rotina da sua casa. Então, vamos supor que você sai 5 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde. Normalmente, quando a gente volta para nossa casa, tanto o gato quanto o cão, ele vai receber a gente, né? Por quê? Você dá um carinho no animal, por mínimo que seja, né? Dá um carinho, papai chegou e vai fazer suas coisas, ou rola com ele no chão. Os dois exemplos que eu dei agora, você está dando atenção para o seu animal, então você está adestrando ele. O que é adestramento? É exercício repetitivo, condicionamento, né? Você está condicionando o animal que 5 horas da tarde é o horário do recreio com ele, né? É o horário da brincadeira com ele. Então, o que acontece? Quando você chega às 5 horas da tarde, você está ensinando que 5 horas da tarde é o horário do recreio com ele. Ou seja, o animal está em casa tranquilo, né? A tendência é estar tranquilo, então vai subindo a ansiedade dele, ó. 3, 3h30, 4h30, 5 horas. O que é 5 horas para o animal? É o horário que você ensinou que é o horário do recreio com ele. Então, 5 horas é o pico de ansiedade do seu animal. Só que tanto o cão quanto o gato, ele tem muita noção de horário. Então, 5h10, 5h15, ele já está aqui, ó. O que é isso aqui? Ele está estressado. Temos que vir acordar a gente na hora de manhã, de madrugada. Até vou jogar a bola para os veterinários lá. Ele está estressado. Esse estresse, comportamentalmente falando, o que se trata? A gente fala que é destruição em massa da sua residência. Porque ele está bravo com quem? Com você. Você que ensinou que 5 horas da tarde é o horário do recreio e você não chegou. Então ele vai comer batente de porta, para-choque de carro, roupa do varal, vai fazer as necessidades no lugar errado para te provocar. Olha. Então não adianta você chegar 8 horas da noite e brigar com ele. Na cabeça dele, quem errou foi você. Então ele está certo em destruir, porque você ensinou ele que aquele horário é o horário do recreio e você não chegou no horário. Tem o lado veterinário, que eu vou jogar a bola para os veterinários presentes, aproveitar eles, que gera problemas de saúde, essa ansiedade também. A gente vai perguntar daqui a pouquinho. Então seria interessante até falar com ele. Sim, nós vamos falar. Deputada, é interessante isso, porque eu já vi vídeos, por exemplo, de ensinar o cachorro a fazer o xixi no lugar certo, né? Não vá com questões negativas de ralhar. Toda vez que ele fizer certinho, você dá um prêmio. E é psicologia, né? A gente precisa aprender, né? Deputada, a senhora tem muitos projetos. Ao longo do programa eu queria falar alguns deles, mas, por exemplo, tem um que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar o serviço de assistência veterinária remota e gratuita por meio da telemedicina veterinária. Por que eu estou falando desse projeto? Porque muitas vezes, no dia a dia, as pessoas não têm, às vezes não acompanham esse programa como esse, não sabem desses detalhes que são muitos da psicologia e o animalzinho vai adoecendo, né? Queria que a senhora falasse um pouco dessa questão da assistência online, assim, que hoje está sendo comum, né? E seria muito interessante no estado de São Paulo. Eu me baseei na telemedicina na época da pandemia, né? Dos humanos, que as pessoas começaram a fazer mais consultas online, né? Certo. Por causa do Covid. Correto. E aí eu tive essa ideia com os animais também, porque às vezes a pessoa não pode sair, olha, tem que sair correndo. Às vezes o animal engasgou, por exemplo, né? E aí a gente não sabe o que fazer. Numa telemedicina, o que eu faço? Né? Um conselho, ou, aí, se for necessário, né, com os veterinários, falam, não, traz aqui. Sim. Ou então, às vezes, um conselho só de como agir é interessante. Então, eu acho que é muito importante isso, que é um atendimento gratuito, né? Principalmente para as pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar. E hoje todo mundo tem um celular e pode salvar uma vida, né? Muito interessante. Até um animal de rua, às vezes, né? Que você passou ali, você viu um acidente e tal, você tem como, né? Falar na telemedicina de quais as atitudes você deve tomar. Legal. É por isso que aqui você que também é da causa animal, acho que todos nós somos, né? Entre em contato com o gabinete da deputada e conversa e ajuda, porque quando a população participa, é mais fácil de aprovar os projetos, porque tem uma força conjunta, então é muito importante. Ela tem dezenas de projetos, não vai dar para falar todos, mas a gente vai falando ao longo do programa, para você que se interessa, entrar em contato, vir aqui também na LESP, gravar um programa com a gente. Ela faz
vários trabalhos, né, nas comissões, tem durante o ano todo. Então é muito importante você estar engajado no estado de São Paulo. Deixa eu voltar aqui com a doutora Carla Mayon. Hoje a gente tem bastante convidados, um pouquinho para cada aqui, para falar do que a senhora acha mais importante. Eu fiquei muito curioso em relação à alimentação. Tira as nossas dúvidas, doutora, principalmente em relação à alimentação, relacionada à ansiedade, por favor. Pois é, Jeremias, os nossos cães e gatos depositam muitas vezes nos alimentos essa ansiedade. Então, eu acompanho muitos casos aqui no consultório de animais que fazem uma compulsão alimentar. Então, eles têm essa relação com o alimento, que é muito parecida com a nossa, muito mais por comer mais do que como a gente às vezes deixa de comer quando está ansioso. Geralmente, eles comem mais. E essa ansiedade está ligada muitas vezes porque é o momento de contato com a família. Então, é o momento em que o tutor oferece o alimento, é o momento em que ele tem contato, atenção. Então, muitas vezes ele quer comer mais para sanar essa ansiedade, essa carência, essa deficiência de atenção dos tutores, que muitas vezes é o gargalo gerado aí da ansiedade, tá? Então, a compulsão pelo alimento também acontece nos nossos cães e gatos. E o resultado disso é o sobrepeso, a obesidade, que hoje a gente vê em mais da metade da população de cães e gatos. Existe tratamento, tá? Então, a gente tem formas ali de controlar a gula, o excesso de fome e tratar de uma forma harmônica para que o animal tenha saciedade, mas, é claro, tratar os gatilhos principais, né? O que faz com que ele tenha esse comportamento. E também existem, como eu comentei no início, algumas estratégias naturais, princípios ativos principalmente fitoterápicos, como extratos de erva cidreira, de lavanda, de camomila, de passiflora, que fazem com que o ambiente e o próprio animal fiquem mais calmos, né? Isso serve para cães e para gatos. Os gatos farejam mais essas ervas, esses extratos, e até tem uma reação maior do que cães. E a reação que a gente espera não é uma sedação, não é o animal ficar sonolento, é somente relaxamento. Relaxamento, diminuição desses gatilhos de elevação de energia, né, de ficar, como o nosso comportamentalista comentou, destruição da casa, às vezes numa viagem, numa ausência do tutor, situações que podem levar a estresse. Dias de fogos, né, dias que a família recebe visitas em casa, né, celebrações, reuniões que às vezes o animal não está habituado a receber convidados em casa. Vários são os gatilhos que podem levar ao estresse. E muitos animais depositam esse estresse no alimento. Então é importante quem está assistindo a gente ficar ligado que isso pode acontecer e aos poucos o pet vai ganhando peso, vai se tornando um animal em sobrepeso, e isso não é só uma condição estética, pessoal. Isso é uma condição de saúde. E aí, o nosso colega veterinário pode comentar também a parte cirúrgica, o que compromete, né, o excesso de peso. Mas vale o alerta aí que a ansiedade pode levar a comer mais. Puxa vida, na gente e nos bichinhos também. Deixa eu aproveitar a doutora Carla Mayon mais um pouquinho, porque ela participa com a gente só no primeiro bloco. Vou pedir licença ao Rafael um pouquinho, no segundo ele fala mais. Carla, o que a gente erra mais em relação à comida? Eu me lembro uma vez, para os animais, eu estava na casa de uns amigos, eles foram viajar e eles falaram, só dar comida para o gato. E aí ela falou, deixa ali direto para eles, né? Eu falei, será que está certo deixar o tempo todo? E aí tinha um que vinha... Engraçado, como que cada um é de um jeito, né, deputada? O gordinho vinha e comia toda hora, e o outro magrinho comia pouquinho. Até isso eles são diferenciados. O que a gente erra mais na alimentação para cães e gatos, principalmente? Pois é, Jeremias, como você comentou, cada animal tem o seu hábito, tem as suas manias na hora da refeição. Tem aquele que gosta de bocadinhas esporádicas, tem aquele que chega e come o prato todo, tem aquele que gosta de uma situação ali de competição para comer, então ele espera o contactante chegar para ele ir lá comer, defender o alimento. Então é importante o tutor identificar como é o comportamento no momento da refeição e fazer com que esse momento seja o mais tranquilo possível. Aqueles vícios, né, de linguagem que a gente muitas vezes vê os tutores, se você não comer eu vou tirar, vamos comer, senão eu vou tirar, vou mexer, vou tentar mexer, vou tentar tirar. Isso gera mais ansiedade no pet do que algo a favor no momento da refeição.
Então, hoje a gente recomenda que sejam oferecidos alimentos em horários específicos, né? Então, em 2 a 3 refeições para cães e para gatos, mais refeições. Por quê? Porque o hábito alimentar do gato é completamente diferente do hábito alimentar do cão. O gato gosta de bocadinhas, principalmente à noite. É o hábito noturno, né? Os felinos têm esse hábito de se alimentar muito mais à noite e são mais ativos à noite. E eles têm um estômago pequeno, então eles não fazem uma refeição de uma vez só. Eles fazem pequenas refeições, assim como na natureza, quem caça não faz uma grande refeição de uma vez, faz pequenas presas ali, pequenas caças. Então os gatos preservam esse instinto. Já os cães têm capacidade de comer ali 3 vezes ao dia. Raças como essa Lulu que está no estúdio pode comer até 4 vezes ao dia. Então, a gente, estudando o tamanho e a capacidade digestiva do animal, a gente consegue elaborar qual é a melhor forma dele se alimentar. E não deixar o alimento exposto, né? O alimento exposto, seja ele seco ou úmido, ele tem perdas. E o úmido, mais um pouco, ele pode evoluir para fermentação, pode azedar, pode atrair vetores. Então, a gente sempre recomenda que seja oferecido só no momento da refeição. Espera o animal ingerir ali, não comeu toda a porção, tira e oferece o restante, a próxima refeição, no outro período, para que esse alimento não tenha perdas, né? E a gente mantém os valores, os níveis de garantia e de qualidade que o fabricante oferece. Que legal, aprendi bastante. Doutor Rafael, fica à vontade para complementar, mas a minha questão é em relação às principais causas, né, que faz os bichinhos ficarem nervosos, acho que também está dentro, né, ansiosos, e o diagnóstico, quando é que a gente tem que levar no veterinário para falar, olha, ele está muito estressado, o que eu faço, enfim. Na verdade, tanto a doutora Carla quanto o Wagner, eles já foram muito precisos no que eles disseram, se somaram, mas o que eu tenho a acrescentar aqui é que, na verdade, a ida ao veterinário, eu acredito que ela tenha que acontecer antes até do animal apresentar os sintomas, para pegar uma orientação correta do que ele deve se alimentar, de como que deve ser a rotina desse animal, os passeios, o enriquecimento ambiental, ter aonde gastar essa energia. Tudo isso se soma muito para que não ocorra uma crise e ele já chegue para a gente realmente com uma automutilação, algum problema de pele, algum problema devido à obesidade, não só parte estética, mas de repente diabetes, colesterol, triglicérides, o início de pancreatite, entre diversos outros. Então, na verdade, a ida ao veterinário, ela tem que ter uma certa frequência, e se infelizmente ele tiver algum tipo de doença, como ansiedade, aí tem que ser bem constante até a gente conseguir tirar esse problema do animal. Que legal. Ô Wagner, o que ele falou, acho que vale para muitos profissionais. É igual advogado, eles falam para a gente, você vem aqui depois que o negócio, a empresa já faliu, tinha que ter vindo antes, né? Com certeza. Normalmente, complementando o que ele disse, o pessoal procura veterinário só quando o cachorro está doente, o animal está doente. Está errado. Tem que procurar antes, como ele mesmo falou. Até antes de ter o animal. Que animal é ideal, eu faço esse tipo de consultoria também, né? Então, como proceder na chegada do animalzinho, como ensinar ele a fazer as necessidades no lugar certo. Até você falou com a deputada, né? Anteriormente. Então é isso, você tem que procurar o profissional antes porque às vezes a pessoa fala, vou ver um vídeo aqui no YouTube, mas eles também são individualizados, né? Então é bom a consulta individualizada. Mas você trouxe o Teodoro aqui, eu queria que você desse alguma demonstração para quem está em casa, assim, algum tipo de orientação que você consegue fazer com ele. Normalmente a gente ensina a fazer comandos, né? De adestramento. O adestramento ajuda a mostrar quem é o líder do bando, né? O cachorro, ele vê a sua residência, não com vocês, com os seres humanos, ele com o cachorro, vê como se fosse todo mundo a mesma espécie, ideia de bando. E todo bando tem um dominante. O cachorro sempre vai tentar ser o dominante. A pessoa fala para mim, meu cachorro não é agressivo. A agressividade é um estágio elevado de dominância, na realidade. Então, quando o cachorro faz essa carinha de coitado do Teodoro, né, qual é a tendência do ser humano? Pegar ele no colo. Sim. Aí pegar ele no colo e começar a agradar. Sim. Você concorda que ele conseguiu atenção? Sim. Ele não precisou latir nem chorar a hora que ele quis. Ele só me olhou com cara de coitado e conseguiu atenção na hora que ele quis. Ele está sendo dominante.
Então, quando o cachorro ganha sua ele está atenção... sendo dominante. Tá. Olha que coisa. Quando o cachorro consegue atenção na hora que ele quer, ele está sendo dominante. Sim. Tá? E acho que com o gato é a mesma coisa também. Isso. Eu ia fazer a demonstração de exercício, eu vou explicar para o pessoal de casa, na realidade, como que faz. Certo. Porque ele está bem estressado, porque tá bem calor hoje. E aqui é muito iluminado, fica à vontade. Então, eu vou explicar como faz, tá? Normalmente, a gente pega um petisco, faz o cachorro cheirar, a gente condiciona o cachorro. Então, faz ele cheirar e levanta a mão. Qualquer cachorro que levanta a cabeça, a tendência dele é sentar, né? Então a gente faz cheirar e levanta a mão. Ele vai seguir o petisco, tá, pessoal? Aqui tá na sua mão. Então ele vai levantar a cabeça. A tendência dele é sentar. Bateu o bumbumzinho dele no chão e levantou, ele fez o comando senta. Você premia ele, tá? Eu vejo muito adestrador errar, né? O cachorro bateu o bumbum no chão, tem que brigar para ele sentar de novo. Não. Aí é outro comando, é o comando fica. Que legal. Né? Aí, por interesse, ele vai continuar sentado lá no lugar dele para ganhar o petisco. Toma cuidado com isso. O adestramento, você tem que entender que é para aumentar a dominância do tutor sobre o animal, né? Então, é na hora que você pede para ele executar o comando que você vai lá e premia. Se o cachorro chegar para você e sentar, começar a dar patinha, fazer gracinha, o que vai acontecer? Ele vai ganhar atenção na hora que ele quer usando os comandos de adestramento. Tá errado. Né? Aí gera ansiedade também. Então, daí você tem que ignorar. Quando você mandar ele fazer o comando senta, dá pata, ou deita, e ele executar, você premia. O petisco é só no começo. Depois você tira o petisco e fica com carinho. Que legal. Senão vai virar o animal interesseiro. Ele também não pode. Isso, ele tem que obedecer pelo fato de você ser a líder, né? E não pelo petisco. Tá? Aí ele vai aprendendo que o líder na casa, aí tem uma pessoa ou todos os humanos que estão Normalmente eu faço trabalho na residência das pessoas. Tá. Então, desde senhor de idade até criança de 4 anos eu faço fazer. A minha primeira aula eu ensino o comando senta, deita, dá pata, outra pata e castigo, que é uma gracinha. Já é o básico, bom demais. Você tem uma rede social que o pessoal te procura? Tem, é o Instagram. Adestrador Wagner Brandão, tudo junto. Adestrador Wagner Brandão. Isso aqui é só, olha, só um petisco mesmo, para a gente entender, porque lá tem muita coisa, não dá para a gente abordar tudo aqui, mas você viu como só de olhar o Teodoro aqui, a gente já vê que ele realmente segue os comandos, ele está aqui, olha, desde a hora que chegou antes, né, que a gente já conversou um pouco, muito calmo, assim, ele falou, agora está um pouco estressado, né, mas eu dou uma consultoria gratuita também. De 1 hora e por videoconferência via WhatsApp, é pré-agendada. E vai lá, porque aí ele tem muita coisa para te ensinar. Deixa eu passar rapidamente para a deputada, não sei se dá para voltar para a Carla ainda, mas deputada, são tantos projetos, se a senhora quiser complementar desse tema aqui, mas eu vi mais um aqui sobre cadastro unificado de animais domésticos do estado de São Paulo, depois queria que a senhora comentasse sobre esse cadastro, porque é sempre uma dificuldade, né, você não ter dados unificados dos pets, né? Eu acho que é importante, porque quando as pessoas vão adotar, né, se tiver esse cadastro, elas vão lá, já tem o registro. Mesma coisa que a microchipagem, né? Os veterinários aí podem endossar, né? Você microchipa o animal, né? Que nem no sábado eu fui participar de um mutirão de castração em Campinas, né? Uma emenda nossa lá, mais de 200 cães e 100 gatos, né? Então, castrou, coloca o microchip. Então, se o animal se perder, com o leitor ele vai. E tendo esse cadastro também é muito mais fácil, né? Porque aí todos eles vão estar registrados. Sim. Sabe, o animal, como a gente não tem o nosso RG, né? Eles também teriam o microchip, no caso, seria o RG deles, que é para eles serem localizados, onde eles estão, quem ele né, a idade. Aqui na capital paulista eu já vi 2 assim totalmente perdidos ali na Pompeia, né, lindos, e aí ficamos em 4 pessoas ali parados, ninguém sabia muito o que fazer, então o pessoal tirava foto, botava na rede social, então essa unificação aqui pelo poder público proposto pela senhora é maravilhoso. Só para complementar, quando a deputada fala em emenda, é um recurso mesmo financeiro, recurso financeiro. Que a senhora no caso mandou para Campinas com qual objetivo? Para essa castração, para esse mutirão de castração. Que legal, que legal. Deixa eu passar para a Carla rapidinho, que ela vai se despedir da gente. Carla, infelizmente o tempo não deu, mas olha, fica convidada para as próximas, porque hoje é só um pedacinho, mas fica à vontade para dentro desse tema, o que você puder colaborar, por favor. Bom, é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. Eu quero dizer que sobre esse tema, toda e qualquer medicação, seja ela fitoterápica, natural ou não,
precisa de uma avaliação do médico veterinário que já conhece o seu pet, que já acompanha a saúde dele, porque a gente não deve fazer nada sem orientação, a gente não deve automedicar nossos pets. Existem medicações e princípios ativos que são tóxicos para cães e gatos, então muita atenção, sempre converse com o seu médico veterinário para entender qual é o melhor recurso, qual é a melhor dosagem, qual é a necessidade, e sempre associar a esses comportamentos adequados, tratar os inadequados com um bom profissional. É sempre um trabalho em conjunto, né? O veterinário junto com a família, junto com o comportamentalista. E sim, algumas doenças podem acontecer quando existe uma ansiedade maior, eu digo, ligada ao sistema digestivo, gastrite, duodenite, enterite, pacientes que têm lambeduras compulsivas, lesões de pele, mutilações. Então, a gente tem que tratar esses gatilhos comportamentais. Os pets estão cada vez mais próximos, dormindo em cima da cama. Então, a gente precisa olhar para eles com essa visão mais integrativa e também tratá-los, né? É uma alteração, é uma doença e ela precisa ser tratada da melhor forma e sempre individualizado. Não existe receita de bolo, não tem uma coisa que funcione para todos. Então, é muito importante que você converse com o seu médico veterinário para entender qual é a melhor indicação do seu pet. E para quem quiser saber mais, quiser os meus contatos, meu Instagram é o @vet_nutri, ou digitar Carla Mayon no Instagram. E lá vocês vão ter algumas dicas, informações e acesso a suporte veterinário. É um prazer estar aqui, eu preciso me despedir, que eu tenho um paciente agora, mas estou à disposição para voltar e conversar com vocês. A gente que agradece muito a presença aqui da doutora Carla Mayon. Procura ela aí, ela tem muita orientação legal, principalmente na área da nutrição, tá bom? Bom, a gente fica por aqui nesse primeiro bloco e a gente volta já para falar de diversos projetos. Tem um aí da deputada muito interessante que tem a ver com o que a doutora Carla acabou de falar, e a gente vai dar várias orientações aqui para evitar ansiedade, né? A gente vive num mundo extremamente ansioso e os bichinhos também, às vezes por nossa culpa também, né? A gente está ansioso, passa isso para eles. Vamos aprender aqui com os nossos especialistas. Volto já. Estamos de volta aqui hoje falando sobre a causa animal com a deputada Clarice Ganem, do Podemos, e também com especialistas para a gente falar de ansiedade, que é um tema que não se trata muito geralmente. Mas eu quero voltar aqui com a deputada para falar a gente já falou no primeiro bloco sobre vários temas, mas a senhora tem um projeto interessante que eu estava lendo aqui num rol de vários projetos que torna obrigatória a supervisão humana durante o transporte aéreo de animais domésticos. Nós estamos gravando esse programa no início de maio de 2024, tivemos um caso, infelizmente, recente aí da morte de um animal no transporte aéreo, e a senhora já tem um projeto aí que antecedeu esse fato, né, deputada? É porque já tinha acontecido outras vezes, né? Porque eles encaram o animal como uma mala, como um objeto, né, que vai dentro do bagageiro. Então, eu colocava o animal lá dentro do bagageiro, dentro de uma gaiola, vamos dizer assim, e é muito difícil ele sobreviver numa situação dessa, porque ali o ambiente não é para um ser vivo, né? Para colocar objetos, malas. Então, o nosso pedido é para que tenha supervisão humana. Ele não pode simplesmente ficar jogado ali e depois vai despachar, né? O avião deveria ter assim tirar um banco, que fosse um banco ou dois assim, né, 2 bancos, e colocar ali um compartimento para animais. Né? Aí, lógico que aí teria que ter prioridades. Quantos tem vaga para 2? Não pode ir 4, né, animais, mas pelo menos os 2 vão. E aí com supervisão humana, né? Ele até me perguntou, né, sobre veterinário no voo. Não, isso a gente não pediu, né, porque assim teria que ter obrigatório ter médico também, né? É que quando gente. Tem campeonato no exterior de agility, campeonato mundial de agility, vai um veterinário da Comissão Brasileira de Agility junto com os cães na bagagem. Mas aí já é uma questão mais especial, né? Mas deveria ser lei.
para carregar pets também, né? De É, pessoas olha, físicas. se a gente conseguir já que tenha supervisão humana, Sim, pelo menos eles vão cuidar. E o né? treinamento E dos... se precisar, dos... chegou, vai para o veterinário. Sim. Né? E que aqueles que lidam dos profissionais, né, como é que chama, dentro do avião, que eles possam também ter um treinamento, né, porque não pode tratar Os como se fosse uma comissários, mala, né? né? Você tem que ter todo... É um ser vivo, então você tem que ter... Sim, vai tratar toda... como uma mala? Não vai, O né? ideal é ir junto com os passageiros, que nem a deputada falou. Eu estou de acordo e... Não, quando Eu é pequenininho, que nem o Theo, eu acho que eles autorizam você pôr ele dentro de uma casinha, uma caixinha no colo, ou embaixo do banco. Já vi em voos que eu fiz Agora, quando é um animal maior, aí já é... Com a moça tava embaixo, eu não ouvi o tempo todo. Olha, então. Aí quando chegou, eu falei, nossa, eu não vi, ele não latiu nada. Ela falou, não, é que o veterinário deu um calmantezinho para ele viajar bem sem acordar. Entendi. Sem estressar, né? Entendi. Ô, Rafael, agora é a sua vez de falar aqui nesse segundo bloco aqui, fica à vontade. A gente tem muitas questões, mas eu sempre foco na questão, quando a gente fala de ansiedade animal, a gente falou das causas, do diagnóstico, né? Mas eu sempre pergunto o que a gente erra mais, né? Quando a gente não entende. Eu estou entendendo aqui, pela conversa que eu tive, principalmente com o Wagner, que é muito a questão do tutor também, né? Da ansiedade Exato. dele e desse entendimento, né? Exato. Às vezes é o amor demais, Jeremias. Às vezes a gente quer dar muito, a gente quer fazer muito e acaba cometendo alguns excessos, alguns erros, e aí a gente tem esses problemas de ansiedade que podem depois ficarem muito graves. O animal pode se tornar muito agressivo, ele pode se automutilar, isso é bem comum, não só lambedura em patas, mas ele se machuca de verdade, e isso é muito grave. E eu acho que, aproveitando sobre a lei que a deputada propôs, tendo em vista também o que aconteceu com o cachorro Cujoca, coitado, agora há pouco, eu acho que isso, mais do que... é um gatilho, né? Mais do que qualquer coisa, é um gatilho para o que acontece, da separação do tutor. E essa proposta de lei, ela abre também um leque e um problema onde existe não só no transporte aeroviário, mas também nas rodovias. Existe muito transporte de ônibus, existe muito transporte nos carros e nada é fiscalizado. Então, às vezes, a gente nem sabe de problemas que acontecem com os animais. E também, nesses campeonatos de agility, também quando tem os cavalos, quando são alguma coisa especial, o veterinário acompanha, né? Como o Wagner falou, tem alguns aspectos, mas esse projeto de lei é importantíssimo. O Rafael, topa fazer um bate-bola bem rapidinho de perguntas, assim, porque tem muitas e eu queria passar essa orientação para o pessoal, assim, ó, por exemplo, se essa questão depende do tamanho, como faz o diagnóstico, se tem uma herança genética, a questão de ser mais ansioso. Posso fazer então? Vamos lá. Vamos. São várias aqui, ó. As causas mais comuns de ansiedade em gatos e cachorros. Separação do tutor. Se a gente colocar e mudança de ambiente. Que o Wagner trouxe bem aqui no começo. Existe alguma diferença na manifestação da ansiedade entre cães e gatos? Existe. Existe a parte individual, né? Cada animal tem a sua forma como expressa isso, mas os cães costumam sentir mais do que os gatos. Como a ansiedade de animais pode ser diagnosticada? Com mudança de comportamento, às vezes fazendo suas necessidades locais diferentes, se tornando mais agressivos, se machucando, se automutilando, sendo bem por cima. Legal. Vocês falaram no primeiro bloco da importância de ir ao veterinário antes, mas vamos falar um pouco de tratamento, né? O cão ou o gato já está muito estressado. Que tipo de tratamento existe? Olha, se o animal não for castrado, normalmente fazendo uma cirurgia você consegue, tá bom? Tanto no macho na fêmea, acalmar um pouco ele, porque você tira a produção de alguns hormônios, que normalmente são eles que deixam o animal um pouquinho mais ansioso. A parte comportamental, com algum profissional como o Wagner, ajuda muito. Como a Carla citou no bloco anterior, algumas medicações podem ser elas fitoterápicas, o que é muito prescrito normalmente é o triptofano, mas até ansiolíticos mais fortes, tarja preta, como o ser humano usa às vezes, né? E entender que a parte de ansiedade não é só algo que o animal fica hiperestimulado. Uma depressão também é um sinal de ansiedade em animais. Infelizmente acontece muito. Poxa vida. Como a mudança de ambiente pode afetar a ansiedade em animais de estimação?
Eu diria que todos. Eu acho que todos os animais sentem a mudança de ambiente. Eles são muito protetores de todo o núcleo familiar e do seu ambiente. Então, normalmente, quando tem essa troca de ambiente, ou quando alguém desse núcleo familiar falta, mas agora falando mais em ambiente, o animal ele demora um pouco. Tanto que a gente fala com uma mudança de ambiente, 4 a 5 meses para o animal se ambientar na nova casa. Que legal, que legal. Eu já volto para ele fazer mais um bate-bola bem rápido com a gente, para a gente tirar o máximo de dúvidas. Mas, Wagner, legal ele ter marcado que essa questão da ansiedade, principalmente quando o tutor sai, né? A gente já viu vídeos na internet que é interessante, que o bichinho, quando sai, ele fica, né? Ele vai na janela, ele corre, ele volta, né? Isso. Depois ele vai se acalmando. Mas muito interessante, você trouxe no primeiro bloco, que cães e gatos têm uma percepção de tempo, eu não sabia, né? Muito apurada, né? Então, o que a gente pode orientar mais para evitar essa ansiedade, principalmente de cães e gatos? Um exercício que normalmente eu costumo passar para os tutores é quando você chegar em casa, ignorar. Né? O pessoal acha, quando eu falo isso, nossa, o Wagner não ama os animais. Eu amo os animais, eu vou explicar o porquê. Tá? Você chega, você ignora eles e faz a sua rotina. Vai guardar suas coisas, vai no seu banheiro, pega um copo de água. Só vou pedir para vocês não sentarem, que dependendo do animal vai pular no seu colo. Fique em pé, conversando. É para ignorar os animais, não é para ignorar a esposa nem marido, hein? Pelo amor de Deus, não quero um DR aqui. É motivo do DR. Mas assim, ignora os animais. Então vai conversando com a sua esposa, com a sua família, vai olhando a paisagem do seu apartamento, a janela da sua casa, ignora ele. Quando que você vai dar atenção para um cachorro, por exemplo? 90% dos cães vão sentar na sua frente e só vai estar olhando para você. Não vai estar latindo, não vai estar pulando em você, não vai estar chorando, vai estar cobrando sua atenção. É o momento que vocês vão agradar ele. O que é isso? O dominante, aí tem a ver com a ideia de dominância. O dominante, que são vocês, vão estar dando atenção a hora que vocês querem e não porque você chegou. Tira a ideia da chegada com a ideia da brincadeira. Então é a hora que vocês querem. Então deixa eles estarem calmos, aí você vai dar atenção para eles. Tá? Então, uma semana fazendo isso, o que vai acontecer? Seu cachorro vai estar lá na caminha dele, é só ficar quieto aqui, ele vem me agradar. Não. Chega, quebra com uma rotina, seja pegar um copo de água, ir lá cumprimentar a esposa, voltou. Ele continua quieto, você brinca com ele. Que aí legal. Isso vai ajudar na ansiedade de separação. Tem vários tipos de ansiedade. Tem ansiedade de divórcio, né? O casal se separa, o cachorro está acostumado com a mulher ou com o homem que saiu da casa. Então, eles ficam ansiosos pela chegada. Então, muito casal separa e esquece do animal. Hoje eu estou fazendo briga pelo animal, né? Isso, hoje existe a guarda compartilhada pelos animais também. É por conta disso. Que ele entra na depressão, que o doutor acabou de citar há pouco. Então, ele pode ficar depressivo por a falta do pai ou da mãe que não está mais presente na rotina dele. Ele sente falta do bando, né? Então, vamos tomar cuidado com isso também. É outra ansiedade. Tem vários tipos de ansiedades. Tá? Então a solução da ansiedade de separação é basicamente essa. Você chega e ignora, né? O gato também, tá? Não só o cachorro. Você ignora e quando ele estiver quieto na dele, você agrada ele. 90% vai estar olhando para sua cara. Os outros 10% vai dar banana. Você não quer dar atenção para mim e vai para a caminha dele, no espaço dele. Você vai lá e brinca com ele, a hora que você quer. Então outra ansiedade que aparece, o cachorro vem e traz a bolinha para você brincar. O que é o nosso comum do ser humano, né? É pegar a bolinha e jogar para ele correr atrás. Quem deu o gatilho de começar a brincadeira foi o cão. Aí ele está sendo dominante. Tem a ver com a ideia de dominância que eu falei no começo do programa. Tá? Ignora ele. Ele vai soltar a bola e vai fazer assim, ó. Nessa hora ele está, né, te xingando. Aí, porque você não está dando bola para ele. É isso, né? Aí ele vai deitar assim perto da bolinha ou vai levar a bolinha para a caminhar dele. Nessa hora você pega a bolinha e joga. Quem está dando gatilho de começar a brincadeira? São vocês. Vocês são os dominantes. Aí pode brincar com ele normalmente. Então são algumas dicas comportamentais que vai fazer toda a diferença no convívio do cão e seres humanos e abaixar essa ansiedade. Né? O veterinário é muito importante no papel também, eu sempre linko, tá? Eu sempre falo para procurar um veterinário também que ele ajuda, tá? Dependendo do caso. Claro. Tá? Mas muito interessante, gente, porque o Wagner Brandão, ele é comportamentalista animal, ele estava explicando que ele fez a faculdade aqui na USP, mas essa faculdade de comportamento animal no Brasil, me parece que não existiu. O Wagner até pode explicar. Então, assim, existem veterinários, claro que até
entende da questão comportamental animal, mas ele é muito específico, é muito legal, né, isso ter vindo para o Brasil. O veterinário, o doutor pode confirmar, ele tem a matéria de comportamento animal na faculdade, não é isso, doutor? É isso, Vocês né, aprendem sim, como uma matéria, né? Eu fiz uma faculdade que estuda tanto o comportamento de todos os animais quanto o ser humano também. Não sou psicólogo de gente, mas eu tenho a noção básica e participo de vários congressos com psiquiatras, psicólogos para entender o ser humano também, que a gente trabalha o todo, né? A gente não trabalha só um animal específico que tem na residência, tem numa fazenda, mas trabalha os seres humanos também. Legal isso, né, deputada? Poder aprofundar, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Antigamente, a gente nem falava da questão física, que o cachorrinho está com problema no fígado. Ninguém lembrava isso. Hoje a gente fala que tem problema, está com câncer, está com problema no fígado, e tem um problema emocional. A gente vai evoluindo. E esse, do comportamento, acho que é mais um passo importante, né? Felizmente as coisas mudaram, né? Antigamente, eu lembro quando eu era criança, assim, o que um animal comia? Resto de comida ali. Sim, né? sim. Sobrou, ele comia qualquer coisa, né? No veterinário, muito raro ir. Sabe, hoje não, as coisas foram mudando e o animal foi fazendo parte da família. Então, ele tem todo o cuidado veterinário, cuidados até com luxozinhos, né? Aí compra uma roupinha bonitinha, um brinquedinho e tal. E, felizmente, isso mudou. Então, as pessoas estão mais responsáveis. Não, infelizmente, não é a maioria. Mas já... E nesse sentido da responsabilidade, eu queria que a senhora comentasse um projeto da senhora aqui. São tantos, não vai dar tempo de falar de todos, mas esse que autoriza o Executivo a celebrar convênios com municípios e organizações da sociedade civil para viabilizar o resgate de animais domésticos em condições de maus tratos, que ainda acontece muito, né? Primeira coisa, né? Tem que ter denúncia. Porque a gente já foi vários resgatar animais assim que estavam sofrendo maus tratos, de levar a pessoa presa, sabe? A gente ia com a polícia e levava a pessoa presa. Só que a lei é muito frágil ainda. Então ela vai lá, fica um dia, 2 e vai embora. Aí vai pagar a cesta básica e está encerrado o assunto. Então, as pessoas que estão vendo que o animal está sofrendo maus tratos, têm que denunciar. E não é só cachorro, né, deputada? Eu já vi, por exemplo, no interior, o pessoal pega o cavalo, usa para charrete a vida inteira. Aí, quando o bicho fica velhinho, larga lá, eles caem naqueles mata-burro, né? É horrível. Então, dá para denunciar também, né? Não, qualquer animal, sabe? Eles são seres vivos, né? Então, precisa ter respeito, em primeiro lugar, sabe? Amor. Você não gosta... Não consegue gostar, pelo menos não vai fazer sofrer. Né? E tem que, porque às vezes também tem denúncias de vizinho, então a gente tem que ponderar um pouco assim, né? Porque pode fazer denúncia anônima, justamente por causa disso, no DPE, né? Do Delegacia Animal. É que tem muita denúncia, que é briga de vizinho. Exatamente. É isso que você queria dizer. Cachorro está latindo. Atrapalha, que aí a gente vai até o local, chega lá, é briga de vizinho só. Não tem nada a ver com maus tratos. Eu sou perito em maus tratos de animais também. Então eu sei quando é maus tratos, mas a gente chega lá, não é. É só uma briga de vizinho que um querendo prejudicar o outro. Às vezes o cachorro late, né? Isso. E aí vai uma delegação inteira, equipe de policiais civis, tudo, para o local e não é, né? E enquanto a gente deixa de socorrer outros que são maus tratos. Então a gente precisa Aliás, nesse sentido... Então, por isso que pode ser anônima a denúncia. Né? Porque aí eles vão lá para investigar se é verdade. Exatamente. Porque às vezes só porque o cachorro latiu, o vizinho denuncia. Aí chega lá, não, ele está bem, está sendo bem tratado. Agora, latir, lógico que ele tem que latir, ele é cachorro. Se ele fosse gente, ele falava. Né? Sempre fundamentado, né? Não fazer denúncia, porque a própria denúncia também mal fundamentada também não pode, né? Mas é importante sempre denunciar. Aliás, nesse sentido, a senhora tem um projeto aqui para criar o Instituto Médico Legal Veterinário, um IML veterinário, né? Para emitir laudos periciais em casos de crimes contra animais. É que vai um pouco nesse sentido. Eu nem sabia, tem os peritos, né? Para ter o laudo do que aconteceu, né? Porque a gente já viu casos aí que morreu. Mas não foi bem assim, sabe? Morreu por quê? Né? Qual foi a causa? Qual foi a causa? Então, se tiver um ML que vai poder pegar esse laudo, vai provar, né? Se ele morreu porque ficou doente por algum motivo, sei lá, né? O doutor pode dizer, né? Uma causa natural. Violência ou pode se ele ficar sofreu... embaixo de sol, por exemplo. Tem gente que deixa o cachorro na corrente, Legal. no sol,
na chuva. E sem água. Então uma água quente ali, né? Horrível, horrível. Eu já vi, por exemplo, todo mundo já viu esses casos, né? E às vezes a gente não sabe quem é o dono, né? Cavalo que ficava assim no interior com aquele sol, a gente levou um balde d'água, ele bebeu um balde assim desses de 20 litros inteiro. Isso é muita judiação, deixar o bicho no sol o tempo todo, né? Então, o doutor pode até falar que deve vai falar daqui a pouco. Casos a gente tem um site aqui, webdenuncia.sp.gov.br, do DEPA, né? Departamento Delegacia Eletrônica. Delegacia Eletrônica. Então vamos lá, webdenuncia.sp.gov.br é um site que você entra lá e você pode denunciar também, é muito importante. Bom, eu tenho muitos projetos. A pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia, ela só precisa se identificar para fazer o cadastro. Para fazer o cadastro. Eu sou fulano de tal, meu RG, meu CPF, e qual a sua denúncia? Aí a denúncia fica anônima. Porque entendi. Às vezes o cara que está cometendo maus tratos, ele não é uma pessoa boa. Sim. Sabe, ele é criminoso, né? Porque se ele maltrata um animal, ele vai maltratar um idoso, uma pessoa com deficiência, sabe? Imagina um animal. Então, as pessoas correm risco nesse caso. Certo. Então, faz a denúncia anônima para a polícia poder ir lá e investigar. Que legal. Deputado, tem muitos projetos aqui, eu queria citar alguns deles, a senhora comenta o que a senhora achar interessante. Olha, mas tem que proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos de limpeza no Estado. Nem sabia que tinha isso. De limpeza, de cosmético, de tudo, né? Tem que ser proibido. Outro projeto, determina a cassação de inscrição estadual de empresas que pratiquem maus tratos contra animais, que é uma forma de também inibir. De punir, né? E de orientar para que a pessoa não faça isso, né? Porque às vezes você não tem mecanismos, mas porque você tem a legislação federal, estadual e municipal. Dentro daqui, do âmbito da LESP, você tem que encontrar os caminhos, né? Às vezes é uma multa, né? Porque às vezes a legislação é federal, é municipal, mas dentro do Estado... E educativo também, né? Porque se começa a acontecer, os outros vão ficar de olho e falar, peraí, não vou fazer, né? Não vou fazer maltratar animais porque vou estar cometendo um crime, eu vou ser prejudicado. E no mínimo então, alerta, né? Dá um alerta. No mínimo um processo ali que a pessoa vai estar envolvida e perder a sua inscrição para poder trabalhar. Esse aqui eu achei muito interessante. Autoriza o Executivo a disponibilizar por meio da rede pública estadual de saúde atendimento veterinário itinerante. Isso é legal também. Já existe, mas pode para identificar, né? Você poder ir nos locais onde precisa mais, tanto para vacinação, castração. Exatamente, né? Porque tem a população de baixa renda que não castra, né? E a castração é um ato de amor, porque quanto mais castrações, menos animais abandonados, né? Certo. Um cachorro que não está castrado, que vai para a rua, aí vão 8 filhotes, esses 8 vão virar, né? Vai virando uma PG, vai se multiplicando. Então, se você castrar, vai ter menos animais, né? Então, vacina, medicamento, né? A pessoa não tem dinheiro para levar no veterinário, o animal fica doente e morre. E quando você vai, você está numa forma ativa, porque às vezes a pessoa fala, mas é no outro bairro para eu levar naquele órgão da prefeitura, aí eu vou ter que pôr esse animal, durante a semana eu trabalho. Então, quando você vai ali com uma unidade, seja um caminhão, alguma coisa, com os veterinários, aí você está no local, seja numa comunidade, uma favela, ou qualquer outro lugar. Eu já vi, por exemplo, às vezes fazem nos parques, né? Mas aí é mais com doação e tal, né? Mas é muito interessante. Tomara que esse projeto vingue e seja ampliado ao máximo no estado de São Paulo, né? E às vezes não é tão custoso, porque assim, você investir nisso, você vai ter menos animais soltos pela rua e a castração, né? É muito interessante, muito bacana. O Rafael, tem vários projetos aqui que a gente falou. Se você quiser comentar algum, fica à vontade, viu? Obrigado, Jeremias. Na verdade, todos somam muito para a sociedade, né? Cuidar do animal é cuidar do ente da família. E essa parte do itinerante, então, é fantástico. Coletar dados e a gente conseguir mapear os municípios, o estado e saber aonde levar esse atendimento, a gente controla até doenças zoonoses que passam para o ser humano. Então, cuidar da saúde do animal também é cuidar da saúde do ser humano. É a famosa saúde única, né? Que é cuidar da saúde do animal, do ser humano e do meio ambiente. Quando esse tripé está em equilíbrio, está tudo em ordem. Eu queria que você falasse um pouquinho, hoje, na capital paulista, a gente tem os dados que mais da metade da população mora em apartamento, e você falou no primeiro bloco, procura o veterinário
antes dele ter problema de ansiedade, de doença, faz um diagnóstico com ele, né? Leva seu animalzinho, até porque cada um é diferente um do outro, né? Mas o que eu vejo muito, Rafael, eu um dia estava num local, como é que chama esses cachorrinhos que eles têm as costas dele é curvadinha, né? Que ele corre muito. É o Whippet. Como é que é? O Whippet, né? Whippet, é né? o galgo, né? Aí eu falei com um colega... O Greyhound. Aí eu não aguentei, fui lá e falei assim, e aí, você tá com esse cachorro? Eram dois, né? Você leva eles para correr? Ele falou, não precisa, mora em apartamento, não ligo. Aí eu falei, gente, não pode, porque o bichinho foi feito para crescer, para correr, né? Gastar eu acho energia. que muito, né, Rafael? Border Collie também. Né? O Border Collie. Então, assim, acho que tem muito disso, por isso que as ONGs falam, olha... Se você mora de aluguel, às vezes eles não fazem doação, porque eles sabem. E se você mora em apartamento, tem que escolher um pouco do animal que você está. Não pode pegar qualquer um, né, Rafael? É bem isso mesmo, Jeremias, porque você tem que respeitar essa parte, individualidade da raça, do local onde você mora. Então, vamos supor, o que tem de gente que tem Border Collie dentro de um apartamento pequeno, isso estressa o animal. É um animal que ele ama receber ordem, que ama gastar energia. O Whippet também, que é um animal que adora correr. E aí as pessoas não saem nem para passear uma vez ao dia com esse animal. Isso é um gatilho de ansiedade gigantesco. Então, antes de você ter um animal, às vezes é legal você conversar com um veterinário para pegar uma orientação, ter dicas de qual que é a melhor raça para o momento que você está vivendo. E aí você consegue pegar uma raça que se adeque ao seu momento de vida e que você goste também, ou um vira-lata também, que são animais fantásticos, coitados, negligenciados, que você escolhe um. Perfeito. Eu quero. Você chega no veterinário e fala, eu moro num apartamento pequeno. Daí eu vou te falar, você mora num apartamento assim, então você precisa pegar um cachorro mais ou menos desse jeito, precisa passear com ele tanto tempo, tantas vezes por dia, você precisa alimentar dessa forma, e por aí vai, passa todas as orientações. O Wagner, como comportamentalista, isso é perfeito. A gente sempre pede para ter alguém junto, um comportamentalista junto quando você pega um animal, para educar ele e ele não ter gatilho de ansiedade. Que bacana. Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Rafael Marco Blecht, é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que é difícil. Tá Ramaui. Isso, não facilitei, né? Não, mas tá certinho. Obrigado, viu? E olha, é só procurar ele nas redes sociais aí, porque ele tem um trabalho muito intenso, é um defensor dos direitos dos animais também, e o recado é esse, procure antes, procure orientação, é um conjunto de pessoas aí engajadas em várias entidades, e a gente traz eles aqui no programa sempre para dar essas orientações. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Que ótimo. Deixa eu passar aqui rapidinho para o Wagner. Ô Wagner, Wagner Brandão, comportamentalista animal. Para encerrar, então, a gente não falou, mas é importante deixar marcado que a ansiedade causa várias doenças, né, nos animais. Causa, até tinha passado a bola para eles. Sim. Esse estresse que eu citei no começo do programa, o que ele causa? Problema no animal, pressão alta, diabetes, problema dermatológico. Eu fiz um estudo juntamente com o veterinário, não sou veterinário, tá? Aí eu faço estudo juntamente com o veterinário, que é até especialista, que é o Dr. Eduardo Henrique, né? Ele estuda sobre problemas de pele. E ele falou, clinicamente, 60% dos animais, clinicamente eu não acho. Eu só... vou dando antibiótico para segurar o problema da alergia, só que a gente não acha a causa. Será que está diretamente relacionado ao estresse? Aí a gente pegou 2.000 animais da clínica dele e eu fiz um trabalho, doei o trabalho para tirar os animais, tanto o gato quanto o cachorro, desse estresse e mandar a ansiedade lá para o céu e deixar eles calmos. Eu tirei o animal do estado de estresse e abaixei para o estado calmo. Aí ele tirou o antibiótico, e sumiu o problema de alergia dos animais. Ou seja, o problema dermatológico de pele está diretamente relacionado ao estresse que é causado pela ansiedade também. Nossa, que riqueza, né? Bom, obrigado, Wagner. Imagina. Dá trabalho para ele aí, gente, porque, olha, é um especialista de primeira linha aqui que a gente trouxe aqui hoje. Obrigado, Wagner, pela sua presença. Deputada, por favor, seu recado final, assim, acho muito importante. Deixa eu fazer um comentário. Diga, Tem uma lei contra os fogos de artifício que é do meu filho, Sim. Quando ele era estadual, deputado estadual, agora ele é federal. Essa lei justamente porque os animais ficam estressados demais, quando
por eles terem ouvido muito mais sensíveis que o nosso, quando eles escutam fogos, eles surtam, né? Fogem de casa, se mutilam. Muitos morrem, né? Porque vão escapar para a rua e tal, e se perdem. Então, só que a lei ainda é frágil, por quê? Porque as pessoas não denunciam. Tem jogo de futebol, lá soltam fogos. Ninguém denunciou, ninguém vai preso, ninguém vai pagar multa e os cachorros vão sofrendo, né, com isso. Infelizmente não tem fiscalização também. Não tem fiscalização. E justamente por causa dessa lei que eu também entrei para a causa autista, que eu fiquei sabendo que os autistas também sofrem com isso, né? É uma outra área que a senhora atua. Eu acho que é muito relevante, assim, tem sempre aí o contato da deputada, o gabinete, procure no site da Alesse, www.al.sp.gov.br, tem lá a relação de todos os deputados. A deputada Clarice Ganem uma das causas, e a principal é relacionada aos animais, ela tem todos esses projetos, aí você acompanha, manda um e-mail, conversa, né? Mais de 100, eu acho, projetos de lei. E o mandato do deputado, ele é restrito a 4 anos. A gente não sabe se daqui a 4 anos vai ter um outro defensor aqui na casa. Tomara que tenha, né? Tivemos aqui o deputado Bruno Ganem, que é o filho da senhora, como deputado estadual, agora ele está federal, é da causa, né? Mas é isso. Deputado, muito obrigado. Venha sempre. Eu que agradeço. O meu gabinete está à disposição de todos. Que ótimo, que bom. Bom, e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia aqui. Mande as suas sugestões e reveja esse programa lá no YouTube também, tá bom? Até a próxima edição.